Nesse vídeo, eu vou apresentar o artigo intitulado A Competitividade do Setor Cafeeiro Brasileiro no Mercado Internacional. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café e o segundo maior consumidor do mundo. Contudo, a participação do Brasil no mercado internacional tem flutuado ao longo dos anos, apresentando uma tendência de queda. Isso pode ser explicado pela exportação brasileira de café ser concentrada em poucos mercados. E aqui no gráfico nós vemos a tendência de queda das exportações entre 2011 até 2019, sendo que há um grande aumento das exportações entre 2001 e 2011, o que pode explicar a variação das exportações brasileiras de café a demanda dos principais parceiros comerciais. Então, a taxa de crescimento dessa demanda em relação aos demais parceiros, em relação aos demais demandantes do comércio internacional. Nesse sentido, a composição da pauta também é um fator relevante para o crescimento ou não das exportações. O Brasil pode concentrar a sua pauta de exportação em produtos que estejam apresentando maior crescimento da demanda mundial, então as exportações brasileiras vão crescer. Mas se por outro lado essa pauta de produtos exportados é concentrada em produtos que têm crescido a uma taxa menor que a demanda mundial, o Brasil vai perder importância nas exportações globais. Além disso, também podemos explicar pela competitividade do país ou mesmo a combinação desses efeitos, além de acordos preferenciais de comércio. Esse artigo analisou a variação das exportações e a competitividade da produção nacional de café no mercado internacional de 1997 a 2009, por meio do modelo constante Market Share proposto por Fagenberg e Solly, que decompõe a variação delta, delta R, a variação nas exportações brasileiras, em 5 parcelas. A primeira, que é o efeito participação de mercado, atribui um aumento na participação do mercado pela sua competitividade, já tendo controlado o efeito commodity inicial e a composição regional. A segunda linha, que é o efeito composição da commodity, explica a mudança na participação de mercado pela composição inicial das commodities exportadas. O terceiro efeito trata da adaptação da pauta, indica em que medida o país consegue adaptar a composição das suas commodities na pauta de exportação para atender à mudança na demanda mundial. O quarto, que é o efeito composição de mercado ou da região, explica a mudança na participação de mercado pelos destinos das exportações. Será positivo se o padrão regional de exportação do país favorecer países cujas importações estão crescendo com relativa rapidez. E o quinto e último efeito é o efeito adaptação de mercado ou de região, que indica em que medida o país alterou os seus principais parceiros comerciais, de forma a atender a mercados de maior crescimento da demanda. Utilizando então esse modelo, nesse gráfico podemos analisar a variação total da participação brasileira no mercado de cafés. Vemos que houveram alguns anos com elevada queda na participação, enquanto houveram outros com aumento na participação. O que nós vamos fazer é decompor essa variação, buscando explicar quais são os principais efeitos, componentes dessa queda ou desse aumento. O principal efeito que explica a variação na participação brasileira de café, seja positiva ou negativamente, é o efeito parcela de mercado, que é esse de azul claro. Então, aqui, por exemplo, nós temos o efeito participação de mercado, que capta a competitividade brasileira no mercado internacional de café, que tem oscilado ao longo do período. Essa queda na competitividade do Brasil no início do período pode ser explicada pelo crescimento da produção de café robusta vietnamita, que foi impulsionado pelo câmbio e os baixos custos de mão de obra, o que acentuou a queda dos preços de café no mercado internacional, e essa queda compromete a capacidade de investimento dos produtores e a sua produtividade, o que reduz a sua competitividade no mercado internacional. Vemos então, no período de 97 a 2019, destaca-se o efeito composição da pauta e composição do mercado, que apresentou sinal negativo. Isso indica que o país exportou produtos em que a demanda mundial tem crescido lentamente
quando comparado aos demais produtos exportados. E o sinal negativo, então, para a composição do mercado indica que as exportações brasileiras, além de concentradas em poucos mercados, foram direcionadas para países em que a demanda tem crescido a uma taxa menor do que a taxa do comércio internacional. Nesse sentido, apesar da queda dos preços internacionais de café e a entrada de novos players no mercado, isso reduziu o poder de formação de preço do Brasil, mas mesmo assim o Brasil ainda continuou competitivo. Essa concentração das exportações brasileiras de café, então, em poucos países, representa um risco para o Brasil, e nesse sentido devem ser utilizadas ações de promoção comercial, de forma a garantir a parcela do mercado internacional atendida pelo café brasileiro e também uma estratégia para a obtenção de melhores preços no mercado. Eu encerro por aqui. Muito obrigado.